Meus irmãos, boa noite. Nós saudamos a toda a nossa amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaríamos que os irmãos estivessem bem à vontade, se sentissem bem à vontade, porque são todos muito bem-vindos à casa e à presença do Senhor. E como nós estamos felizes por esse momento e por esta oportunidade, assim como também os nossos irmãos que estão junto conosco, prestando culto ao Senhor, gostaríamos de convidar aos irmãos aqui, curvemos as nossas cabeças e nós vamos falar com esse Deus a quem viemos adorar. E que esse seja o desejo do nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos encontramos reunidos na Tua casa, na Tua presença, debaixo da Tua mão e da direção do Teu Santo Espírito. E te pedimos, ó Deus, que esse tempo de comunhão da Tua igreja, tempo de alegria na Tua presença, seja também um tempo de bênçãos incontáveis para cada um de nós. Pai querido, derrame sobre a Tua igreja nesta noite, Senhor, as Tuas maravilhas, a Tua unção, a Tua graça. Responda, Senhor, ao coração de cada um dos Teus servos, Pai, que trouxe até o Teu altar um pedido, um clamor, uma solicitação, porque nós sabemos que só das Tuas mãos, Senhor, procedem todas as nossas bênçãos. Dirija, Senhor, as nossas vidas de maneira tal, que o nosso coração seja sempre um coração agradecido, porque o Senhor é o Deus das nossas bênçãos. Nós te pedimos, ó Deus, que esse culto chegue ao Teu altar com um aroma suave, que alegre o Teu coração, Senhor, e ao Teu olhar, quando, mirando a Tua igreja, Tu enxergas aqui, Senhor, verdadeiros adoradores do Teu nome. Abençoe-nos, ó Deus, nesse tempo. E na Tua igreja e na Tua presença, Senhor, cumpra-se em nós e através de nós, unicamente a Tua vontade. Esta é a nossa oração. E nós a fazemos, Senhor, agradecidos e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Que o Senhor seja adorado aqui neste lugar, nessa noite, amém? A paz do Senhor Jesus, querido, é um prazer, é um privilégio estarmos aqui em mais uma quarta-feira. Poderíamos estar em tantos lugares, mas nós escolhemos a boa parte, que é estar na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor Jesus, tendo a comunhão com os nossos irmãos que estão em casa também assistindo. Nosso desejo é que o Senhor continue a falar aos nossos corações de tal maneira que nós saiamos daqui nessa noite transbordando da presença do Senhor. Esse é o seu desejo? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Bendito seja Deus, fortaleza da nossa vida. Eu queria que você fizesse essa leitura bíblica de forma alternada, bem forte, tá bom? Não é só eu sozinha, não. Eu vou começar. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Tragados vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Todos escapamos como pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. O meu Deus, o nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas. Vamos exaltá-lo, vamos glorificá-lo aqui nessa noite. Aleluia. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Jesus, eu vou além, ainda que a videira não flua.
são maiores. Elas não vão te impedir. Creia nesse Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos orar nessa noite, crendo que o Deus que nos faz romper em fé, crendo que o autor e consumador da nossa fé está aqui para ouvir as nossas orações. Ah, glória a Deus por isso. Olha, uma vez Jesus disse assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas vocês poderão dizer a esse monte: levanta-te e atira-se no mar. Eu não sei qual é o monte que se levanta na nossa vida nessa noite, mas eu sei que pela fé e por aquele que te sustenta e te conduz, você está de pé neste lugar, pois o justo, ele viverá pela fé. Então eu quero pedir, eu quero clamar junto com a igreja por aqueles que clamam por saúde. Eu queria que você já fosse fechando seus olhos, e quando eu for citando os nomes e os pedidos, você já vai colocando diante do Pai. O pastor João Gomes pede oração pelo seu vizinho Luiz, que está adoentado. A irmã Elinete pede por seu marido Paulo Roberto, que também está internado. A Lucila pede pela família que está de viagem. A Márcia Fernandes pede por Ingrid. E ainda pedindo oração pela irmã Jacira, que quebrou o fêmur. Vamos orar pelos enfermos, pedir para que o Senhor os abençoe, pedir para aqueles que estão internados que suas camas sejam afofadas pelo próprio Deus, e para que os médicos possam dar o diagnóstico. Senhor, nós clamamos por aqueles que choram nessa noite. Oramos como igreja, pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua provisão, o teu cuidado, Deus. Nos ajuda, Deus, a ter fé, Senhor, que a nossa fé, Pai, possa nos mover, porque a tua palavra diz que nós viveríamos de fé em fé, de glória em glória. Deus, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós temos certeza que o mundo espiritual é movido ao nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E essa igreja que te ama, Deus, o povo que está junto conosco nas redes sociais te amam. Então, Deus, transforma situações, muda quadros, muda cenários, muda ambiente, Pai. Nós clamamos como igreja do Senhor, que é um Deus vivo. Eu ainda, Deus, quero ser grata ao Senhor pelo casamento de 54 anos do pastor Humberto e da Luísa. Eu queria que vocês acenassem aí para nós do banco. Pastor Humberto e Luísa, 54 anos de matrimônio. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os faça romper muito mais dias em fé, para a glória do nome daquele que chamou a cada um de vocês. Eu queria convidar, vamos romper em fé, igreja. Rompendo em fé, vamos adorar. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Você pode declarar isso com fé nessa noite? O que está diante de você nessa noite? Mesmo que para você seja impossível, declare o Deus impossível.
dos Reis. Aleluia. Amém. A igreja pode se assentar. E é o momento que nós vamos continuar rompendo em fé. Você vai ter oportunidade nesse momento de devolver ao Senhor um pouco do muito que Ele te tem confiado. E antes de você somar conosco e a igreja multiplicar, irmãos, os desafios da igreja são enormes, mas a fidelidade dos irmãos tem nos feito avançar e romper em fé. Queremos agradecer por cada um de vocês pelo nível de compreensão, de gratidão e de comprometimento com o Senhor. E é o momento também que vale a gente lembrar a igreja. No próximo domingo pela manhã não teremos EBD, apenas o culto da manhã. No mesmo horário está mantido, à noite não teremos o culto. No domingo pós-carnaval teremos todas as atividades mantidas, tanto a EBD, bem como o culto matutino e o vespertino. Vale a gente lembrar, isso aí estão nas redes sociais, estamos divulgando. E eu tenho certeza que algum desavisado vai chegar aqui domingo, 18 horas para o culto, né? E aí vai ter um problema quando chegar aqui. Fala, mas pastor, o pastor está avisando desde o domingo passado. E amanhã, o Senhor nos permitindo, teremos a nossa reunião de obreiros. Você é o nosso convidado, às 19h30. Vamos orar por todos aqueles que hão de contribuir. Quarta-feira, alguns estão perguntando, e na quarta-feira como é que será, pastor? Será um grande culto das mulheres conectadas com Deus. Vai intercalar cânticos com reflexões. Vão ter 3 pessoas aqui falando, cada uma aqui 5, 6 minutinhos da palavra de Deus. Vai ser um culto memorável. Esteja aqui conosco na próxima quarta-feira, culto das mulheres conectadas com Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por todos os seus feitos. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos o momento da sua igreja e investirmos cada recurso dentro da direção que o Senhor nos tem dado. Senhor, que o teu povo compreenda a fidelidade, a mordomia e que possam viver experimentando as maravilhas do que é ser fiel ao Senhor. Abençoa todos que hão de contribuir nesse tempo, pois o Senhor ama ao que dá com alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão
Queria nesta noite ler um texto que talvez seja um dos mais conhecidos entre cristãos, não cristãos, enfim, em todas as religiões mundiais. De alguma forma alguém já ouviu falar nesse texto da palavra de Deus. E eu queria falar no tema, a performance da queda. E para tanto, Mateus 6, o verso de número 13. Mateus 6, 13. Somente a parte A. Mateus 6, 13. A performance da queda. E a Bíblia diz assim: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Vamos falar com Deus? Senhor, a tua palavra há de ser proclamada, e o que faz aquilo que te agrada é a tua palavra, não é a palavra do pastor Anderson Maciel. Fale com a sua igreja por intermédio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, existe uma grande dúvida e discussão entre os tentados e os provados. Alguns ainda começam a falar se Deus tenta alguém, ou a provação, qual é a origem, qual é a finalidade. A gente vai ver as palavras. É óbvio que o vil tentador, ele tem um propósito de te levar àquilo que ele mais sabe fazer na vida: roubar, matar e destruir. Agora, as provações têm uma outra tendência: o Senhor refinar a nossa fé e extrair o melhor de cada um de nós. A questão é a gente saber a origem, de onde provém isso. A gente olha para a vida de Jó e começa a falar assim: não é possível. Isso deve ser um homem que está cheio de pecado, cheio de problema, e agora as consequências. É só olhar para o que os amigos dele fizeram. Quando estavam ao redor dele, que estavam em silêncio, estavam muito bem. Mas em determinado momento começa Jó, e na verdade aquilo era uma grande provação. Ainda confundimos isso nos dias de hoje. Por quê? Não compreendemos bem essa dinâmica, a performance da queda. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: não despreze o caráter preventivo da vigilância. Não despreze isso não, meu irmão. Hoje as pessoas estão subestimando isso. Não estão percebendo o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 12, diz assim: aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Estamos desprezando o que está em Efésios 6 e fala da armadura de Deus. E vem falando então lá dos pés, desde calçar os pés no Evangelho da Paz. Vem falando do cinturão da verdade, da couraça da justiça, vem falando do escudo da fé, da espada do Espírito, vem falando do capacete da salvação. E você vai reparar que não há proteção na parte de trás de toda a armadura de Deus. E alguns acham bonito quando ouvem isso. Estão fazendo como Davi quando ia lutar com um gigante Golias, que pega uma armadura, veste. E aí existe um fator interessante na vida: quanto mais proteção, menos mobilidade. A vida é assim. Desde as coisas jurídicas. Se você juridicamente fizer a igreja muito protegida, menos mobilidade ela tem. A questão da vida é você conciliar proteção com mobilidade. Davi, quando coloca aquilo, ele começa um ensaio do que seria uma batalha. Fala: esse negócio não dá para mim não. O negócio é com a funda mesmo, o negócio é pegar minha tiradeira, que aqui é a minha praia. Mas ele veste a armadura numa tentativa de querer lutar, batalhar.
E alguns hoje ainda, nos dias atuais, estão pegando a armadura de Deus, e jovem gosta disso, né? De fazer uma selfie e falar, olha que armadura bonita. Olha que espada do Espírito. E esse escudo da fé. Mas, na hora que é para colocar em prática, exercitar, maneja bem a palavra da verdade e não tem habilidade. Sabe por quê? Não treina. Eu aprendi uma coisa dentro do quartel. Treinamento difícil, combate fácil. Fazia 1000 vezes as mesmas coisas, para gerar uma coisa que eles chamam de condicionamento. Por exemplo, você tem que ter habilidade para sacar uma arma. Aí, se você saca ela uma vez, você é devagar. Agora, quando você começa a exercitar e precisa sacar a arma, você vai ver que você já saca a arma destravando e já conseguindo atingir o alvo. O que é isso? Treinamento. Fazíamos isso repetidamente. Irmãos, a armadura de Deus requer de nós treinamento. Não adianta botar uma armadura se a gente não sabe andar. Na hora da gente colocar o escudo da fé, a gente não consegue. Por isso tem gente que consegue atingir as tuas emoções. Consegue com uma palavra, com uma frase, te jogar para baixo. Consegue entristecer a tua alma, quando você deveria colocar o escudo da fé e falar assim, ó, para trás de mim, Satanás, isso não vai entrar no meu coração, não. Isso não vai me derrubar, não. Aliás, eu quero, com essa palavra, condenar isso tudo que está falando, porque isso não vem de Deus. Não nos deixes cair em tentação. Jesus ensina a cada um de nós o que é uma resistência boa à tentação, ao ponto da gente observar as armadilhas de Satanás, o vil tentador, e sobretudo entendermos como somos frágeis. O propósito do ministério de Jesus, a firmeza da sua vocação vem exatamente após ele passar pela grande tentação. Me chama a atenção que ele não fora conduzido por Pedro, por João, nem por Judas, mas ele fora conduzido pelo Espírito para passar por essa dificuldade. No momento de enorme fragilidade de Jesus, a gente começa a observar que Jesus triunfa sobre isso, e devido a isso, ele não cai. E por conta disso, nós devemos pedir ao Senhor constantemente, livra-nos do mal. A questão é que a gente acha que o mal é sair de casa e sofrer um assalto. A gente acha que pedir para livrar do mal é guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Nós estamos achando que livrar do mal é livrar do acidente, do homem ruim. Mas não, irmãos, livrar do mal é livrar de tudo aquilo que possa fazer você pecar. Na nossa cabeça, a gente não entende isso como sendo mal. Porque se levássemos isso a sério, nós íamos pedir a Deus, não, Deus, tem um mal aqui, me livra desse mal. Entrar em sintonia contigo, Senhor, não me deixe pecar no dia de hoje, até porque para você pedir isso, precisa primeiro haver em você o desejo de não pecar, o desejo de não errar, o desejo de continuar na linha, firme com Deus. E a gente acha que esse livramento é só nas coisas externas. Peça sabedoria ao Senhor para discernir o que é o mal, quando ele se aproxima. Devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Eu acho bom esse texto. Por quê? A vigilância, a prudência, nos manda a gente ficar em alerta, não é para que a gente cometa o pecado, é para não entrar em tentação.
E sabe qual é o problema, irmãos? A gente acha que essa questão de se sentir tentado, não tem nada a ver com a prática que realizaremos no momento seguinte. Eu vou exemplificar isso melhor. Eu olhei para uma moça, cobicei, na nossa cabeça, sabe o que é isso? Tentação. Mas a Bíblia diz, se tu olhar e com teu coração tu desejou, tu já pecou. A vigilância já foi rompida, irmãos. A nossa concepção de pecado e de mal, ela precisa ser reconsiderada completamente. Na nossa cabeça, na nossa ingenuidade espiritual, a gente acha que o fato de cobiçar, não estamos pecando, quando diante da palavra de Deus já se constituiu pecado. A vigilância é exatamente aqui dentro, no campo de batalha espiritual que é a mente, para a gente não desejar aquilo que não devemos, não querer aquilo que pertence a outro. Aliás, o ser humano é uma coisa muito complexa com esse negócio, porque nós somos o povo que gosta de acumular. A gente gosta de fazer uma compra do mês. Eu lembro que eu fazia isso com meus pais, e tinha aqueles supermercados que eram aqueles reembolsáveis. Aí era a compra do mês, comprava comida para o mês inteiro. Né? Aquela garrafa de Coca-Cola que tinha que durar assim, né? Ou pelo menos render para 20 pessoas. Cada um tomava naquele cálice. Eu lembro às vezes que tinha aquela lata de goiabada. Irmãos, o negócio era tão fascinante que às vezes eu vinha lambendo uma lata de goiabada. Eu não vejo a hora de comer uma lata dessa de goiabada. Aquilo era para o mês inteiro, a gente acumula. E quando a palavra de Deus fala assim para a gente, olha, tenha o suficiente para o dia. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã vai dar conta de si. A gente olha para o maná de Deus, após 24 horas já estava podre. Deus ensinando a gente que basta cada dia o seu mal. Mas a gente gosta desse negócio de acumular. Esses homens mais ricos do mundo, eles têm riqueza para viver 10 mil anos. E talvez não viva nem 70, nem 80. Eu pergunto, não poderia ter uma visão diferente do que é o reino de Deus e daquilo que Deus lhe confia? Mas a gente deve vigiar e orar para não cair. Vigiem, sabe por quê? Essa vigilância tem que ser muito maior em momentos de fragilidade emocional. Quando Jesus começa a entristecer-se, e a Bíblia diz que seu espírito estava angustiado. Qual é a leitura, você é inteligente, que você faz desse texto? Fragilidade emocional. O que ele pede aos discípulos? Vão lá, vocês vão bancar um quartinho de hora aqui comigo, um plantão comigo de oração? Irmãos, coisa difícil, oração parece sonífero. Ele dá as costas, o que os discípulos fazem? Ele volta e fala, não, meu povo, eu estou convocando vocês, me ajudem em oração. Ele dá as costas, o que os discípulos fazem? Dorme. Em momentos de fragilidade emocional, a sua vigilância tem que ser maior, porque no momento de fragilidade emocional, com certeza, não subestime, porque o vil tentador estará ao redor dizendo, vai por esse caminho, vai por aquele, faça isso, te desprezou, devolva com a mesma moeda, pague da mesma forma, e se você não estiver vigilante, você vai cair em pecado. Exerça vigilância quando estiver diante de um grande objetivo que te desafia. Prestes a tomar grandes decisões, cuidado. Cuidado, um deslize pode comprometer tudo. Eu digo isso sempre em termos de confiança. Confiança é um caminho que você demora 20 anos para construir, mas basta um ato seu, quebrou, porque confiança é como um
cristal frágil. Para reconstruir, que coisa difícil. A armadura de Deus serve para demonstrar a cada um de nós que nós devemos andar vigilantes. A palavra de Deus aponta para cada um de nós o como podemos vencer isso. Pois se temos uma espada afiada, um escudo da fé, no momento que vier o vil tentador, com a sua expertise, querendo nos derrubar, o combate é fácil, irmãos. Porque nós vamos rebater dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Segundo lugar, toda cobiça tem promessas enganosas. Olha lá no Éden, olhou o fruto e por intermédio desse fruto que viu que era bom, deseja. A questão é que Satanás pega aquilo que é uma lei divina e dramatiza. Pois o texto diz, de toda árvore você pode comer, menos a que está no meio do conhecimento do bem e do mal. Satanás vai dizer, olha a restrição, você não pode comer das árvores. Segunda questão que ele faz, Deus disse que morrerás certamente. Não é isso que vai acontecer, não. Dúvida. Dúvida. Se você não tiver a Bíblia como regra de fé e prática, se você não tiver absolutos na sua vida, se você ficar com dúvida, vai cair a todo momento. Existe uma superdimensão na proibição e numa diminuição das consequências, dizendo, será? E essa fatura não fecha na vida de muita gente que está assim, será que é pecado ter relações sexuais entre solteiros? Será que é pecado fofoca? Alguns ainda falam assim, pastor, mas é uma fofoca santa. Beatificou o pecado, santificou o pecado. Não, pastor, é só um detalhe que eu queria sim, entendeu? Irmãos, desde o Éden, quando o drama ali ocorrido com essa árvore, a dúvida vem, a queda foi rápida. Se você não tiver convicções, certezas e absolutos, você não vai conseguir vigiar, vai viver em tentação e a sua vida será de uma constante queda. Nós estamos confundindo isso nos dias de hoje, porque hoje a graça nos alcançou e por intermédio dessa superabundante graça e a justiça de Deus que não se manifestou completamente, a gente cai, erra, vacila, e não vê o juízo de imediato. Sabe qual é a fatura e a conta que a gente chega? Está valendo a pena pecar. É o que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Roma, dizendo, quanto mais graça, mais pecado, para superabundar essa graça, de jeito nenhum. Não, isso não é vida. Isso não é vida. Quanto mais graça, nós deveríamos menos pecar. Porque hoje há um evangelho difícil, palatável, que a gente fala de graça, de tempo da graça. Sempre existiu, irmãos. A gente olha para o Antigo Testamento, está cheio de graça. Cito aqui, passo a noite inteira falando de graça. Ah, mas no Novo Testamento não tem esse negócio de ira, de justiça, não tem não. Não, vá lá ver a vida de Ananias. Vá lá ver a vida de Safira, vem logo na sequência seguinte. O que é aquilo? Juízo. Isso nunca deixou de existir. É bem verdade que hoje há um evangelho onde só se fala que Deus é amor, mas amor sem justiça não existe, irmãos. Nós estamos esquecidos que Deus também é fogo consumidor, e está na Bíblia. Para todo pecado tem consequência, que é uma palavra hebraica chamada ali ará, é a consequência.
Você fala, meu Deus, é a consequência, Deus estabeleceu, ao ponto que falou, se o homem pecou e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso veio Jesus, porque já tinha sido estabelecido o princípio, nós não poderíamos pagar, mas o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo pagou para satisfazer a ira de Deus. Deus é justiça, irmãos. Nós estamos hoje vivendo um evangelho que só fala de graça, super graça, abundante graça, e nós estamos abundando dessa graça com uma vida sem graça no pecado. Eu não sei se você entendeu o trocadilho das graças a qual eu acabei de me referir. A vida está sem graça. Por quê? A gente peca, não vem a consequência imediata, a gente fala, baixa a guarda. A vida de queda constante, e isso nos leva a uma vida medíocre com Deus, porque se nesse pecado ainda não há uma consequência final, de qualquer jeito você não vigia, você vive em tentação, quando cai, às vezes continua prostrado diante de Deus, e o pior, quando transforma o pecado num estilo de vida, aí a intimidade, amadurecimento com Deus acabou, irmãos, e aquilo que parecia ser a natureza de Deus em você, já está completamente derrotado. Sabe por quê? Jesus não só pagou um preço pelos nossos pecados na cruz, mas Ele nos deu poder para vencer o pecado. Amém, irmãos? Agora, que poder é esse? De que forma isso ocorre? Porque Tiago fala uma coisa interessante. De que se queixa o homem? O que ele reclama? Cada um é tentado e enganado pela sua própria desejo, concupiscência. Que quando você dá sequência àquilo, dá à luz àquilo, vai ensejar no pecado. Tem o desejo, juntou ali com a vontade de comer, vai dar problema. E as Escrituras vão falando disso para cada um de nós, desse desejo que a gente precisa suportar, lutar contra. Sabe para quê? Para que esse apetite venha a ser solucionado de uma vida que é devota ao Senhor. Quando a Bíblia diz, sujeitem-se a Deus, resistir ao diabo, e ele, repare uma coisa, o processo inicial chama-se sujeição. Essa é a chave para vencer. Quando nós estamos sujeitos a Deus, quando Deus é o nosso Senhor, não como aqueles homens estavam lá que Jesus falou, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu estou falando, não. Mas quando Ele é Senhor, quando há uma sujeição, há sim o empoderamento para vencermos o pecado. Eu queria terminar essa reflexão falando algo para você. É o terceiro tópico, nessa performance da queda, não tente a tentação. O que é isso? Não tente a tentação. Com a tentação, meus queridos, não tem diálogo. Não tem como brigar com ela. Não adianta querer convencê-la. Isso será uma guerra inglória. Não subestime. A gente acha que a gente está no controle, que a gente domina. Não tente a tentação, não tente encarar de frente, não acha que, sinceramente, você vai se dar bem, porque não vai. Até porque o homem, ele acha que no braço, ele vai vencer isso. Não consegue. Sabe por quê? As armas das nossas milícias não são carnais. Elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ao invés de usar a espada, use mais o joelho. É isso.
Esse é o nosso desafio. Não subestime o poder que está tentando minar as tuas forças. Não subestime isso. Agora, não justifica o homem passar a vida inteira tentando levantar uma tese que eu acho, no mínimo, perniciosa. Eu caí, eu agi assim, porque eu sou humano. E eu sou humano, e eu caí. Desculpa. Mas o divino que se fez humano foi provado em todas as coisas. Mas Hebreus 4,15 vai dizer: foi provado em todas as coisas, mas nele não se houve pecado. O divino que se fez homem veio provar que é possível andar de pé, que é possível não ceder, que é possível sim ter uma vida vitoriosa. A gente quer justificar a humanidade dizendo assim: é um conformismo. Agora, para que você foi constituído à imagem e semelhança de Deus? Para que os atributos dele possam ver que você é um representante dele na face da terra, luz e sal. Quando você entende isso, você para de dar desculpas para o pecado, pois a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer de nós, principalmente das nossas fraquezas, pois nós temos sim o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, mas nele não houve pecado algum. Jesus, como humano, padeceu muito, irmãos. Que dor foi aquela na cruz? O tamanho de sofrimento que ele nunca cedeu àquele princípio que Deus havia estabelecido. Em determinado momento ele chega a declarar de enorme dor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Sabe para que isso? Eu sou humano não para justificar a queda, mas para que a vida humana de Cristo Jesus me inspire a viver uma vida fora do pecado, fora de queda, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados irmãos, quando o humano não é cair, o humano é refletir a Jesus Cristo, pois lá no Éden a matriz fora danificada, mas lá na cruz fora regenerada. E hoje você pode viver o humano representando o celestial da mesma forma como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Você pode, você tem poder, você foi empoderado. O humano é exatamente isso, poder para vencer o pecado. Eu percebo às vezes que nós estamos superdimensionando a tentação e nós estamos afirmando emblematicamente: pastor, a carne é fraca. Mas não se esqueça de uma coisa: o Espírito que te sela, o Espírito que te empodera, o Espírito que faz essa obra regeneradora, ele sim é que te dá poder sobrenatural para vencer todo e qualquer tipo de pecado. Ele te capacita, ele te esforça, ele é contigo, ao ponto da Bíblia falar para a gente: não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, ela está numa esfera que ela pode sim ser suportada e ser vencida. Tentação, senão humana, vírgula, mas fiel é Deus, que não vai deixar você ser provado acima
do que pode suportar. Não é a tentação que é sobrenatural, é o poder que Deus te dá para viver uma vida vitoriosa, gloriosa, longe do pecado e cheia da sua presença. Instrumentalizado, sim, podemos vencer, receber esse poder para pisar na cabeça da serpente e pararmos de superdimensionar as dificuldades e subestimar o poder que o Espírito Santo nos dá. Sim, ao contrário de tudo isso, esse humano mexe com o desejo da carne, mas o sobrenatural nos liga às coisas celestiais, nos faz triunfar sobre o pecado. Por um lado, o Espírito te fortalece, e naquele que te fortalece, você pode todas as coisas, ao ponto de você se tornar, assim, insuperável diante do pecado, porque a nossa capacidade vem do alto. O poder que nos fortalece não é nosso, é do Senhor. E por intermédio desse poder, do domínio do Espírito Santo, o mesmo apóstolo Paulo fala: não tem criatura, não tem principado, não tem presente, não tem porvir, não tem nada e ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que poder é esse? Que poder é esse? Eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: toda escolha tem seu preço. É só olhar para a vida de José do Egito e você começa a entender isso. Quando você escolhe ceder à tentação, parece que você está ganhando, mas vai perder de lavada. Agora, quando você resiste, parece que você está perdendo, mas vai ganhar de lavada. É só olhar para o início e para o fim, e você começa a concluir então que é possível vencer. José não teve medo das consequências de uma prisão. José pagou o preço injustamente de estar naquela cadeia por resistir. Mas o Senhor pegou a vida de José do Egito e a gente olha para o final, o que Deus fez. A diferença está entre resistir ou ceder. E eu quero terminar dizendo: sujeitem-se a Deus, resistam o diabo, ele vai fugir de vocês. E quando você está debaixo desse senhorio, eu faço questão de lembrar que a gente não está com poder para matar o pecado. Não é isso, da gente agora se tornar aquele que não vai mais conviver com o pecado. Não estou falando disso. Essa luta interior preventiva que nos faz lidar com tudo aquilo que possa fazer você cair. É disso que a gente está falando. Para tanto, entenda seu ponto fraco. Vigie. Use a armadura de Deus. Resista. Não justifique a tua humanidade, porque você tem um poder sobrenatural para vencer. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Mas o Espírito está dentro, selando e capacitando e dizendo: Jesus venceu, você vai vencer também, você vai superar também. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe. Vamos adorar a Deus, vamos ficar de pé? Que liberta.
queria nesse momento orar pela igreja. Esse período que vão celebrar aí festa da carne, tantas tentações, tantas dificuldades. Você possa ter um período de repouso, de descanso na presença do Senhor, sabendo que a sujeição a Deus e o resistir ao diabo é que ele vai fugir de você. Enquanto estivermos nesse corpo presente, a tentação e o pecado estará sempre cirandando. Mas lembrar, você foi selado, capacitado, você é um vencedor em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, pedimos fortalecimento do trono da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a resistirmos tudo aquilo que possa estar desagradando ao Senhor pelas quedas, os tropeços que temos tido. Fortaleça-nos no Senhor e na força do Seu poder. Queremos vencer a cada momento, vigilantes, sóbrios, andando, nos sujeitando a Ti, pois o Senhor é quem nos capacita a vencermos todo e qualquer pecado, porque muito maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Ajuda a Sua igreja a ser vencedora, triunfante, e que a santificação possa ser, Deus, a cada um de nós uma visão, um estilo de vida. Ao despedir a Tua igreja, eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Seu Divino e Santo Espírito estejam com toda a Sua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, que Deus a todos abençoe. Tenho acesso à Tua graça preciosa.